qual a melhor maneira de punir o culpado? Seria matá-lo? Seria deixar na cadeia assim durante 90 anos? Qual a melhor maneira de punir as pessoas culpadas? Eu acho que em primeiro lugar é muito importante a gente ter em mente e ressignificar essa palavra culpa. A gente precisa ver aí o que é o desgaste de um relacionamento, o que é um término, o que é uma traição, o que é, enfim, a culpa no sentido de como ela se manifesta ou ela se relaciona no campo das afetividades, das relações humanas, da expectativa que a gente cria, no outro. Falando das relações, um tempo desse, uma pessoa me defrontou com uma situação muito interessante. Ela falou: imagina que você está ali na sua casa, finalzinho de tarde, aí aquele friozinho, aí você resolve, vou tomar um banho, vou vestir aquela roupa bem velhinha, vou fazer uma caneca de chá, um copo de chocolate quente, vou tomar aqui o meu prato de sopa, vou assistir aqui a minha série favorita. Aí de repente chega a sua esposa toda animada: vamos dar um passeio no parque, já de tênisinho, de roupa, vamos dar uma passeada. Aí você olha assim e fala: poxa, eu queria ficar aqui embaixo das cobertas, né? Mas aí você decide, você quer andar de mão dada com ela no parque e vai. Aí quando é na outra semana, aí você chega em casa disposto a fazer aquela caminhada no parque, tá todo animado, aí tá ela lá embaixo das cobertas, tomando uma sopa, um chocolate quente, assistindo uma série. Aí você: não, agora hoje é meu dia, hoje eu quero que você vá passear no parque comigo. Ela fala: mas eu não tô afim, hoje eu tô querendo ficar quietinha aqui. E aí a pessoa perguntou pra mim: e aí? Aí eu: poxa, injustiça, né? E quando a pessoa me chamou, quando ela me chamou, eu queria ficar, mas eu me levantei e fui. Aí quando eu chamo, ela não levanta e não vem, injustiça. Eu falei: então você não está amando. Porque você está querendo reciprocidade. Porque se do momento em que você foi com ela, não era porque amava, não era porque você queria estar na companhia dela, não era que para você era melhor estar na companhia dela do que estar ali embaixo das cobertas. Você foi porque você esperava que quando você quisesse, ela fizesse a mesma coisa. E aí você demonstrou que não amava, foi no momento em que você ficou magoado. Porque se você amasse de verdade mesmo, você dizia: tá bom, meu bem, então fica aí mesmo, eu vou dar minha caminhada, tá? Eu quero ir, mas você tá quietinha aí, tá cansada, não tem problema. Você quer o melhor. Então eu percebi naquele momento o quanto que isso é uma caminhada difícil para nós. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Então, se uma coisa tão simples como essa já tem potencial para mexer com o nosso emocional, é sintoma que eu, por exemplo, no meu caso, ainda tenho um sentimento ainda muito calcado no egoísmo, ainda muito calcado naquilo que se espera do outro. E aí é o momento de talvez a gente repensar, aí sim, qual que é o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro dessa relação. Quer dizer, se eu amo de verdade, será que é o bem da pessoa que eu quero ou será que é o retorno do investimento que eu estou fazendo? Preciso pensar nisso. O Chico, uma vez, atendido por uma senhora que falava, reclamava do marido, o Chico virou-se para ela e disse: minha filha, você precisa aprender a nutrir-se do amor que você dá. E aí, do momento em que a gente começa a aprender a se nutrir desse amor que a gente dá, a gente começa a se encher também de amorosidade por si próprio, por nós mesmos, e a gente passa então a mergulhar na liberdade divina, que é não depender do amor de ninguém. E aí a gente começa a se fazer pleno, e aí o que será da nossa vida? Se a gente vai se conectar, se aproximar, sintonizar com alguém que esteja na mesma energia de doação que nós estejamos, é uma decisão, ou aquilo ali também não vai nos fazer falta, ou a própria pessoa vai perceber essa emanação de amor próprio que exala da gente e vai sentir vontade de estar mais próximo da gente. Mas o importante é compreender o momento do outro, respeitar, amar sem pedir nada em troca e cuidar da nossa própria autoestima, cuidar de nos enchermos de nós próprios, nos encher de Deus, nos encher daquele que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos decepcionar. Então isso, do ponto de vista da culpa, em si falando das relações, eu acho que é isso, é aprender a nos encher da nossa própria plenitude e a partir desse movimento de imenso amor próprio, poder deitar um olhar de mais amorosidade por quem está ao nosso redor, querendo bem e sem cobranças. Isso é o primeiro ponto. Em se falando de culpa no âmbito do convívio social,
de alguém que comete um delito e precisa ser punido por aquilo, eu busco fazer a mesma analogia que se faz do mal como uma doença, né? Jesus dizia, e aí até naquele próprio exemplo que nós falamos hoje, de Pedro, falamos do exemplo de Paulo, falamos de diversas criaturas da Bíblia, do Evangelho, que viveram profundos momentos de sombra, de incerteza, de abandono, e que se depararam com o amor verdadeiro dele, um amor que não cobrava, um amor que não julgava, e que conseguiram então se soerguer e se tornarem novas criaturas a partir desse amor incondicional que tiveram contato com ele. E Jesus dizia, olha, os homens são mais perdidos do que maus. Eles são mais doentes do que maus. Então, fazendo essa analogia do mal como uma doença, né, em um dos seus livros, alguém pergunta para Emmanuel, não lembro qual, perguntava se Deus é todo amor, quem fez o mal? E Emmanuel responde que, assim como não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz, não existe mal. O que existe é a ausência do amor. Então, o mal ele é uma doença. E como tal, ele precisa ser tratado. A gente está falando de alguém que deliberadamente causa um distúrbio na sociedade, coloca em risco a vida das pessoas, precisa ser enxergada e tratada como um doente. E o que se faz com um doente muito perigoso? Você isola de quem está sadio, de quem está saudável. E a pessoa que vai tratar vai se cuidar, vai se cercar de todo o conhecimento necessário, de todos os cuidados para tratar o doente. Imagina um médico tratando de uma doença infecciosa gravíssima. Ele vai se proteger, botar equipamento de proteção, vai usar as vacinas que forem necessárias para que ele não se contamine, mas vai buscar tratar aquele irmão que tem uma doença, não tratá-lo como uma doença. Então, em uma sociedade civilizada como a nossa, que tem uma Constituição, tem uma lei de civilidade a ser seguida, os doentes do convívio levam risco para a sociedade, eles precisam ser afastados, precisam ser tratados, né? E precisam responder de maneira civilizada na medida daquele crime, daquele delito que venham a ter cometido. Então eu acho que é dessa forma que é a maneira que tem de cada um se responsabilizar e entender que é necessário que se cumpra um conjunto de regras para se conviver em sociedade, mas que essa correção ela precisa ser feita com responsabilidade, com assertividade, sempre que fizer necessário, né? Mas de uma maneira civilizada, né? Da maneira em que se espera que as coisas aconteçam dentro de uma sociedade civilizada, com o devido processo legal, com direito à ampla defesa, respeitando essa dignidade, dando inclusive oportunidade para que a pessoa possa, por intermédio do trabalho ou do afastamento, ou do que quer que seja, ressarcir o mal financeiro, material que tenha causado a outra, né? Porque infelizmente o mal emocional é muito mais difícil de ser tratado e é por isso que essa pessoa precisa ser afastada do convívio dos outros, porque uma coisa é você dar um prejuízo, quebrar uma vidraça de alguém, você ir lá e pagar aquilo ali. A outra coisa é você causar um trauma para quem quer que seja e aquela pessoa vai lá que teve um prejuízo financeiro, mas ficou traumatizada com aquilo ali o resto da vida. Então isso é muito mais complicado de se tratar. Então é por isso que você tem que ter o cuidado de que esse tipo de trauma irreversível possa resultar com o afastamento dessa pessoa da sociedade até que ela tenha condições de voltar a conviver com os outros e que nesse movimento ela possa ser tratada, né, de maneira civilizada. Então eu acho que é isso, não há que se falar em culpa, há de se falar em responsabilidade e que a responsabilidade de cada um responda por ela de uma maneira civilizada, como se espera que seja em uma sociedade minimamente civilizada.